Olá, pessoal! Eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre a atuação do analista do comportamento em psicologia escolar. Em toda a sua carreira, Skinner manteve um forte interesse pela questão da educação, acompanhado, porém, de um desalento pela falta de ações que levassem a mudanças efetivas. Skinner não tinha muito apreço pela instituição educacional tradicional, descrita por ele como um ambiente hostil e punitivo. Ele era avesso à prática de responsabilizar o estudante pelo seu fracasso ou ainda a predominância de técnicas aversivas no âmbito escolar. Para Skinner, embora a punição física tivesse sido oficialmente banida da instituição escolar, as práticas só haviam sido trocadas por outros tipos de punição, como humilhação, segregação, perda de privilégios e de aprovação social, entre outros. Certa vez, ele pontuou: "Nós não ensinamos, nós meramente criamos uma situação em que o estudante ou aprende ou é condenado, demonstrando a aversividade presente na educação." É possível observar que existe muita esterilidade nas condições criadas pela instituição escolar e a artificialidade de suas rotinas dificulta que os estudantes vejam algum sentido no que estão fazendo e se engajem nas tarefas. Embora os professores falem sobre a utilidade futura do que eles ensinam, raramente eles estabelecem situações que favorecem a aprendizagem de coisas que tenham verdadeiro significado para o aluno. Um dos aspectos que acabam contribuindo para que isso ocorra é a forma como as teorias do desenvolvimento são apresentadas aos professores, com ênfase na descrição das etapas do desenvolvimento da criança, sem uma análise às condições em que esse desenvolvimento pode ser promovido, o que dá ao professor a impressão de que ele teria pouco a ver com esse processo. Outro fator que dificulta mudanças na educação é que a docência não é vista como algo que pode ser ensinado e aprendido. Nessa visão, o problema da educação se resumiria a encontrar bons professores. Em geral, Skinner aponta que a ideia de ensinar a ensinar parece causar repugnância nos educadores e que as habilidades docentes são vistas como passíveis de serem adquiridas espontaneamente na prática do dia a dia, ou ainda como dom possuído apenas por alguns eleitos. Skinner observou que, perante o desânimo de muitas pessoas com o formato árido e opressor da educação, surgiram propostas da aprendizagem espontânea, em que a criança aprenderia em contato direto com o mundo, sem necessidade de mediação. Porém, o mero contato espontâneo com o ambiente físico pode gerar ações pouco eficientes, supersticiosas e, no pior dos casos, perigosas. As práticas educativas surgiram para transmitir o conhecimento acumulado de geração em geração, ou seja, justamente para evitar que tudo tenha que começar do zero. A educação é função importante da cultura, talvez a longo prazo sua mais importante ou única função. A educação deve ser aquilo que permanece quando você esquece o que aprendeu na escola. Na visão de Skinner, o psicólogo escolar que trabalha com análise do comportamento, em geral, não separa tanto o que faz das questões pedagógicas. Não haveria, portanto, uma separação rígida entre a esfera do psicológico e a esfera do pedagógico. A ideia é que as transformações vão se dar nos lugares em que acontecem as interações cotidianas. Intervenções comportamentais nas escolas acontecem cada vez mais em parceria com os professores, usando metodologias de consultoria e coaching com equipes de educadores para planejamento, implementação e acompanhamento de intervenções sistêmicas na unidade escolar ou em esferas mais amplas. A seguir, veremos características da atuação do psicólogo escolar derivadas da análise do comportamento. A primeira delas é o foco na aprendizagem. Em sala, repetem-se rotinas e rituais que não têm relação alguma com a aprendizagem.
Um exemplo é a criança que entrega a redação ao professor em uma folha solta, pois se esqueceu de trazer o caderno. É comum que o professor fique mais preocupado com o fato da tarefa não ter sido escrita no caderno do que com o conteúdo do texto produzido. Skinner chamou as contingências que mantêm esse tipo de ritual de contingências cerimoniais, que são contingências em que as práticas da escola são mantidas muito mais pelas consequências de não obedecê-las do que pelos benefícios que irão trazer. Servem muito mais para manter o status da autoridade do que para trazer alguns benefícios a longo prazo para a comunidade. Já as contingências tecnológicas seriam aquelas mantidas pelos efeitos benéficos diretos da prática para a comunidade. Uma das características do psicólogo escolar, com enfoque analítico-comportamental, é uma ênfase maior em contingências tecnológicas, ou seja, no caso do exemplo, naquelas que melhorariam a qualidade da escrita das crianças. Um segundo ponto é: o comportamento não é intrínseco nem imutável. Apesar da forte crítica frente à medicalização da educação, a concepção que muitos possuem do psicólogo escolar ainda é a daquele que irá oferecer respostas pautadas em déficits e diagnósticos e encaminhar a criança para um atendimento especializado. Assim como as explicações baseadas em supostos fatores intrínsecos, também as explicações que remetem problemas da escola a problemas genéricos que os estudantes trazem de casa tendem a ser tratadas com cautela pelo analista do comportamento. Além disso, responsabilizar as relações familiares é uma forma de se eximir de responsabilidades, posto que as vivências familiares da criança raramente são conhecidas pela equipe escolar, que geralmente se apoia mais em estereótipos sobre as famílias para explicar o fracasso escolar. De forma contraditória, a escola tende a atribuir os casos de sucesso à própria escola, ignorando qualquer contribuição da família nesse caso. O psicólogo, após ouvir a perspectiva do educador, pode propiciar um contexto que favoreça o questionamento de certezas acerca de supostas características intrínsecas ou familiares e que mostre a importância da análise funcional antes de decidir linhas de ação. Um outro ponto é o olhar funcional. Nós sabemos que a unidade fundamental que guia a análise não é o comportamento, e sim a contingência, que se compreende como a unidade indissociável entre o contexto, a ação e suas consequências. Para compreender por que um padrão comportamental prevalece sobre outros possíveis em determinado contexto, devemos compreender que efeitos ou consequências ele produz, em comparação com outros padrões possíveis. O analista do comportamento pode ajudar o educador nesse sentido, ensinando estratégias de análise das contingências em vigor e planejando juntos mudanças a partir dessa análise. E por fim, temos a consultoria e coaching, que tem o objetivo de otimizar a autonomia da escola na continuidade das ações. O coaching comportamental refere-se a 6 passos específicos. Primeiro, mensuração específica e frequente dos comportamentos almejados. Segundo, separação entre aquisição e manutenção do comportamento com estratégias planejadas para garantir ambos. Terceiro, comparação de ganhos ou melhorias no desempenho, tendo como parâmetro o desempenho anterior do próprio participante. Quarto, uso de procedimentos testáveis e replicáveis. Quinto, o comportamento do coach também é avaliado e modificado segundo os resultados. E, sexto, valoriza-se a validade social. No caso da escola, busca-se garantir que os comportamentos que estão sendo estabelecidos e mantidos sejam de fato importantes e benéficos para todos os envolvidos na comunidade escolar, ou seja, as crianças, professores, equipe técnica e famílias.
Após o diagnóstico e o plano de ação feitos em conjunto, o psicólogo auxilia os membros da equipe a implementar o que foi planejado e a realizar avaliações constantes dos resultados, considerando sempre a necessidade de ajustes e novas mudanças nas ações. A atuação tem um caráter de parceria e de consultoria. No início, existe um acompanhamento próximo de cada passo da implementação, com feedback constante e follow-up, usando técnicas de coaching em que a aprendizagem de novas estratégias é feita no próprio ambiente escolar. Aos poucos, estabelecem-se estratégias para que a professora consiga adaptar as habilidades aprendidas a novos contextos e a mudá-las quando necessário. A aula de hoje foi baseada no capítulo Análise do Comportamento, Contribuições para a Psicologia Escolar, que está na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Obrigada por ter assistido a aula de hoje.